Então agora vamos falar sobre múltiplos e finanças corporativas. Como a gente viu na nossa primeira parte dessa aula sobre empresas da Bolsa, né? Sobre as fontes de recursos mais apropriadas durante o ciclo de vida da empresa, né? Nós vimos que durante a fase de startup ela precisa de muito capital, mas possui baixa geração de caixa ou até geração de caixa negativa. E existem alguns fundos, né, que que provém recursos para as empresas de uma forma mais adequada a cada fase, né? Então, as empresas, né, têm sua fase de startup, sua fase de crescimento, sua fase de maturidade e sua fase de estabilidade ou declínio, né? Então, o que são as finanças corporativas, né? Para a gente compreender como uma empresa gera valor, nós necessitamos, primeiramente, entender a composição, né, de algumas áreas, funcionamentos e estruturas das empresas de capital aberto no Brasil. Vamos com um exemplo, uma fábrica de pastel. Digamos que essa fábrica de pastel contratou trabalhadores e gestores, comprou máquinas e comprou matéria-prima. Tudo isso, quando a gente fala de finanças corporativas, nós dizemos que a gente fez um investimento em ativos. E quando a empresa começa a vender o pastel de fato, quando ela vende o pastel, recebe o dinheiro, este gera receita. Então, nós dizemos que comprar máquinas, comprar matéria-prima e contratar pessoas e gestores, nós fizemos um investimento em ativo, e quando a empresa começa a vender pastel e ela começa a gerar receita para a gente. Essa receita gera caixa para a fábrica de pastel, o que esse caixa permite ela contratar mais gestores, trabalhadores, comprar mais máquinas, comprar matéria-prima, e assim gera-se um ciclo virtuoso das empresas, né, e das finanças corporativas também. Digamos aqui um exemplo de uma fábrica de pastel que gastou R$20 em matéria-prima, gastou com mão de obra, energia, água tratada, propaganda, transporte, distribuição física, dentre vários outros gastos que uma empresa normalmente tem, mais R$20, né? Gastou R$20. Com essas operações, ela gerou de seus clientes uma receita de R$105 nessa nossa situação exemplo, né? Então, gastamos R$20 com matéria-prima, gastamos outros R$20 com mão de obra, energia, matéria-prima, na verdade, transporte, propaganda, e recebemos R$105 de receita. Essa pastelaria, nessa situação exemplo, também tem um empréstimo com um banco e, por meio de amortizações e juros, ela realizou o pagamento de de R$10. E também essa pastelaria vendeu um outro imóvel que ela possuía, né? E com isso ela gerou para o caixa dela, para a receita dela, R$10 dessa venda. Então, quando a gente fala de finanças corporativas, nós dizemos da seguinte forma, né? No caso aqui estava R$105, mas na verdade é R$100 de receita, né? Tivemos, né, como receita líquida, que é a receita de venda de bens e serviços, R$100, que é justamente o que nós recebemos aqui na nossa situação exemplo do nosso cliente, né? Tivemos como gasto de bens e serviços vendidos R$20, que foi a nossa matéria-prima que a gente gastou, né? A gente comprou e gastou para fazer o produto para o nosso cliente. Tivemos um resultado parcial, né? Um resultado, o lucro bruto de R$80. Dentre as despesas operacionais, né, nós tivemos o gasto com mão de obra, com energia, com água tratada, com propaganda, com transporte, distribuição física, entre outros gastos operacionais, R$20. E tivemos como outra linha aqui da nossa receita, nosso demonstrativo de resultado dessas operações da pastelaria, tivemos como resultado, antes do resultado financeiro e dos tributos, R$60, que é justamente, tivemos lá os R$100 de receita, abatemos os 20 da matéria-prima, restamos 80. Abatemos desse 80 os 20 das despesas operacionais, restamos 60, né? Como resultado financeiro, como eu disse anteriormente, né, tivemos R$10 dentre o pagamento do principal do empréstimo e do pagamento dos juros, né? Pagamos R$10 para o nosso banco. E tivemos como resultado, antes dos tributos sobre o lucro, R$50, né? Que no caso tivemos até anteriormente os R$60 que nos restavam,
abatemos 10, sobramos R$ 50. Essa pastelaria em específico paga uma alíquota de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido de 10%. Né? E tivemos o resultado, e esse imposto, né, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, a alíquota de 10%, os dois juntos, digamos, nessa situação exemplo, e isso incide sobre os R$ 50. Então, 10% de R$ 50, R$ 5. Ela vai pagar mais R$ 5 para o governo, né, como impostos. Dos R$ 50, abatemos os R$ 5, restamos R$ 45, né, que é o resultado líquido das operações continuadas. Tivemos também uma entrada, um resultado líquido das operações descontinuadas, R$ 10, que é justamente aquela venda daquele imóvel que a empresa não vai utilizar mais. É uma operação descontinuada, não entra, não é uma receita da venda de bens ou serviços, não faz parte das operações da empresa, né? Vender imóvel, nesse caso, nessa situação exemplo. Então, esses R$ 10 entram positivos aqui no nosso balanço. E tivemos, né, como final, que é o lucro ou prejuízo consolidado do período, tivemos R$ 55 positivos nesse período. É assim, de uma forma simplificada, que funcionam os demonstrativos de resultado do exercício das empresas. E como que o lucro é trabalhado, né? Nós temos o lucro líquido, que é o que restou, né, após todas aquelas operações, aqueles pagamentos, aquelas entradas, saídas da empresa. E o lucro líquido, ele pode ser destinado ao pagamento de dividendos, que é diretamente o din-din que vai para a conta dos acionistas. Ora, se eu tenho uma participação nessa empresa, a empresa paga o dividendo, eu tenho uma parcela correspondente ao capital que eu tenho dessa empresa do dividendo. E esse lucro líquido, ele também pode ser direcionado ao caixa da empresa. E esse dinheiro é o dinheiro que fica na empresa, e esse dinheiro ele vai ser usado para aumentar operações, para reforçar o caixa da empresa, reforçar o capital de giro, para comprar novas operações, comprar outras empresas. A empresa pode realizar o que for, que ela achar necessário do ponto de vista estratégico dela com esse dinheiro. O lucro por ação vai ser o lucro líquido que a empresa gerou nesse período, dividido pelo total de ações em circulação, né? Se tivemos naquela situação exemplo anteriormente, um lucro líquido de R$ 55 e tivéssemos 55 ações dessa empresa pastelaria, o lucro por ação seria R$ 1 por ação, né? Seria R$ 55 de lucro líquido e, por exemplo, 55 ações seria R$ 1, né? O lucro por ação de R$ 1, na nossa situação exemplo. E o dividendo por ação, que é o valor do dividendo pago em relação ao total de ações em circulação, né? Digamos que desses R$ 55, R$ 27,50 a empresa distribuiu para os acionistas. No caso, nós temos R$ 27,50 dividido por 55, que vai dar 50 centavos nessa situação exemplo, né, de dividendo por ação, né? São duas métricas aqui que a gente já aprende hoje. Ainda como o lucro é trabalhado, lucro líquido de R$ 100. Nesse outro exemplo aqui, digamos que nós tivemos nessa fábrica exemplo aqui, um lucro líquido de R$ 100 e um dividendo de R$ 30. E temos 3 acionistas para essa fábrica exemplo. Ora, o payout, dividend payout dessa empresa vai ser justamente os R$ 30 que eu paguei de dividendo, dividido pelo total do lucro líquido do período, né? O dividendo pago no período, dividido pelo lucro líquido do período. Eu tenho R$ 30 de dividendos dividido por R$ 100 de lucro líquido. É o quanto que a empresa distribuiu para os acionistas em relação ao seu lucro líquido. Temos um dividend payout de 30%. Quer dizer que 30% de tudo que ela gerou como lucro líquido foi para o acionista e o restante ficou na empresa, né? Que é o lucro retido, R$ 70, né? E da mesma forma a taxa de retenção, R$ 70 sobre os R$ 100 que ela gerou de lucro líquido.
Então temos uma taxa de retenção de 70%. Da mesma forma, calculamos o lucro por ações, né? Nesse caso, o lucro líquido de R$100 e o total de ações em circulação, 3 ações, né? Então, tivemos aí nessa situação, exemplo, um lucro por ação de R$ 33,33, né? Nessa operação exemplo aqui. E da mesma forma, né, o dividendo por ação, nessa situação exemplo, né, o R$ 30 de dividendo que ela pagou para os acionistas, dividido pelo total de ações em circulação, que são 3 ações. Dos 30 dividido para 3, R$10, ou seja, ela pagou R$10 por ação, né, de dividendo. Vamos falar um pouquinho sobre balanço patrimonial. Nós falamos anteriormente sobre ativo, né, sobre ativos. E essa daqui é a estrutura patrimonial das empresas, em que os ativos, que são os bens e direitos que a empresa possui, os ativos são as obrigações que essa empresa possui. Enquanto os ativos são, por exemplo, prédios, dinheiro em caixa, aplicações financeiras, máquinas, conhecimento tangível, conhecimento intangível também é um ativo, né? Os passivos já são dívidas, obrigações, são também debêntures, que a gente falou anteriormente. São todas essas obrigações da empresa ficam dentro dos passivos. E o patrimônio líquido é justamente essa diferença entre ativo menos os passivos. Inclusive gera muitas situações interessantes, né, quando nós temos um patrimônio líquido negativo, ou seja, o ativo é maior que o passivo. Isso aí gera situações complicadas, mas aí a gente vai falar isso mais para frente. O que a gente tem para falar sobre ativos é justamente que na parte de cima da conta dos ativos, né, da demonstração do balanço patrimonial ativo, na parte de cima vai ficar os ativos mais líquidos e conforme as linhas vão descendo, você vai tendo as partes menos líquidas. Nós vimos liquidez. Liquidez é a velocidade que a gente consegue transformar um determinado investimento, um determinado bem em dinheiro, em literalmente liquidez, né? Transformar em dinheiro. Normalmente, nas empresas, nós vamos ter como o item mais líquido o caixa, né? Que é justamente aquele dinheiro que está ali na conta corrente da empresa, pronto para ser utilizado em caso de necessidade. A partir daí, nós temos aplicações financeiras, nós temos contas a receber. Ora, eu vendi um produto e aquele cliente me deu uma duplicata ali para 30 dias, me deu um cheque para 30 dias. Daqui 30 dias eu vou receber esse saldo desse cliente, né? Então, essa é uma situação de contas a receber. Temos também os estoques. Os estoques também são considerados relativamente líquidos, né? E são justamente os produtos prontos da empresa e também matérias-primas também entram em estoques. Também temos os ativos que são menos líquidos, que é o ativo realizável a longo prazo, que são os investimentos, o imobilizado e o intangível, são ativos menos líquidos, né? Quanto aos passivos, né? Temos obrigações sociais trabalhistas, fornecedores, ou seja, a empresa comprou a matéria-prima, já recebeu e está devendo o fornecedor. É um passivo que essa empresa tem, uma obrigação que essa empresa tem para ser realizada. Temos também obrigações fiscais, temos também empréstimos e financiamentos, tanto em moeda nacional, em moeda estrangeira, debêntures, dividendos de juros sobre capital próprio a pagar, e temos o patrimônio líquido também, né? E temos, aliás, ainda em passivos, né, empréstimos e financiamentos e outras obrigações coligadas, fiscais, né? E temos também o patrimônio líquido. Quando a gente fala dessa parte mais líquida, menos líquida, nós utilizamos algumas palavrinhas. Os caixas, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, normalmente estão dentro de algo chamado ativo circulante. Ativo circulante é aquele ativo que eu consigo, teoricamente, realizar ele em até
12 meses à frente, em até um ano à frente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, eu tenho meu estoque hoje, daqui a um ano, certamente eu consigo realizar todo o meu estoque, né? Isso, teoricamente, nos balanços patrimoniais, né? Caixa eu consigo pegar ele hoje. Se eu for lá no banco sacar ele, eu consigo pegar ele em dinheiro hoje, né? Então são ativos que eu consigo transformar rapidamente em dinheiro, né? Ou em até um ano. Quando nós falamos desses ativos que são menos líquidos, ativo realizável a longo prazo, investimento imobilizado, intangível, nós falamos dos ativos não circulantes. Da mesma forma, para o balanço patrimonial passivo, nós falamos de passivos circulantes, que são aqueles que são obrigações que eu devo realizar em até um ano, e passivos não circulantes, que são passivos que vão ser realizáveis a longo prazo, a mais de um ano. Logo, o valor da empresa está refletido na estrutura de modelos simples de balanço patrimonial, né? Justamente, os direitos são os ativos, né? Os deveres são os passivos e o que resta dessa conta é o patrimônio líquido, que é o que teoricamente restaria se eu liquidasse todas as operações da empresa, me restaria o patrimônio líquido. E justamente os direitos ativos cabem dos passivos e o patrimônio líquido, justamente daí que existe aquela conta que de ativos menos passivos é igual ao patrimônio líquido. E dentro dessa estrutura de balanço patrimonial eu tenho também os ativos circulantes, que são, como eu disse, aqueles mais líquidos, os passivos circulantes, que são aqueles mais líquidos também, ou seja, os ativos circulantes são os que vão realizar em até um ano. O passivo circulante é o que eu vou realizar, é o que eu tenho, as obrigações que eu tenho em até um ano. Ora, então tem uma congruência entre esse passivo circulante e ativo circulante. E nós vamos chegar lá, tá? Temos também os ativos não circulantes e os passivos não circulantes.